Oi, pessoal, eu recebi dúvidas essa semana e foi bem legal, porque agora eu vou trazer um conteúdo aqui para vocês que é referente à dúvida de alguém. E o que é legal disso é que assim os vídeos ficam sendo de qualidade, de conteúdo interessante aí para ti que está em casa assistindo. A dúvida hoje é qual alcinha pegar quando eu faço crochê. Então, para responder isso, eu vou mostrar aqui para vocês fazendo um exemplo. Eu vou fazer 8 correntinhas. E eu vou fazer como exemplo, eu vou escolher trabalhar o ponto baixo. Então tá, eu tenho aqui as minhas 8 correntinhas, eu escolhi trabalhar em ponto baixo. O ponto baixo, o que eu faço? Eu subo uma correntinha, eu decido agora se eu quero que essa correntinha conte como um ponto baixo ou não. Particularmente, eu gosto de ignorar ela e não contar como ponto baixo, então agora eu decido também em qual alcinha eu vou inserir a minha agulha para fazer o ponto baixo, tá? Digamos que esse aqui eu vou contar como o primeiro ponto baixo, essa primeira correntinha que eu subi. Então, a próxima correntinha que eu vou colocar a minha agulha vai ser, se esse aqui conta como ponto alto, e ele subiu em cima da primeira, como ponto baixo, desculpa. Então, eu vou vir aqui nessa daqui, né? Que não tem nenhum ponto em cima dela ainda. Então, para isso, eu insiro ali a minha agulha na alcinha. Só nessa alcinha aqui. Esse é o jeito mais simples de fazer. Eu vou ali, insiro e faço meu ponto baixo. Ó, de novo. Então, eu decidi contar a primeira correntinha como ponto baixo. Aí ficou esse aqui é o segundo. Agora eu vou lá. 3. Tá? E aí eu fiz assim, eu insiro por aqui, ó, por essa alcinha ali, ó. Essa aqui. Só uma alcinha, ó. Isso é quando eu tô trabalhando na base do meu trabalho, tá? Porque depois, quando eu venho aqui, quando eu vou chegar na segunda carreirinha, que é aqui, eu cheguei no último ponto, faço meu ponto baixo, e agora eu cheguei na segunda carreira. O que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma correntinha de subida. Agora é que tá. Uma coisa também que eu não falei é que para usar o marcador, ó, por quê? Porque aqui, ó, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, porque aquele meu inicial lá contou como ponto, lembra? Que eu não ignorei ele, eu contei a correntinha como ponto. Então, eu tinha feito 8 correntinhas, eu subi a primeira contando como ponto e fiz as 7 outras como ponto alto, os 7 outro ponto alto. Aí, para não me perder nas minhas contas, eu já coloco lá o marcador. Agora eu tô colocando só agora, mas você pode colocar lá desde o início, quando subiu a sua primeira correntinha, coloca o marcador, porque aí você sabe que aquele ali é o último ponto e que tu não vai comer ele no final do trabalho. Aí agora aqui em cima tu tá vendo, ó, a quantidade de o V. O V, que é por onde a gente consegue visualizar os pontos e saber quantos pontos foram feitos. Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa aqui é a correntinha que eu acabei de subir. Agora eu acabei de subir essa correntinha aqui. Eu vou lá e vou fazer o meu ponto baixo nessa carreirinha. Agora, para fazer o ponto baixo nessa carreirinha aqui, eu vou
como eu já montei a correntinha, já subi a correntinha desse primeiro ponto aqui, então esse primeiro ponto já tem a sua correntinha, já tem o seu ponto baixo, que a correntinha equivale como ponto baixo no primeiro ponto. Agora eu vou colocar a agulha ali no segundo, ó. E daí eu coloco por dentro das duas alcinhas do V. E daí eu passo a minha agulha por dentro do V. Então, essa é a diferença de trabalhar a primeira carreira de fundação feita com correntinhas e as outras carreiras em diante do trabalho é diferente, porque aí você pega o V completo quando insere a agulha. Então, aqui a gente tá trabalhando o ponto baixo, ó. Eu vou ali, insiro a agulha, tiro o ponto e tiro os 2 pontos que restaram. Então, insiro a agulha pelo V, acho que agora ficou bem claro de ver. Tiro o ponto e tiro os outros 2 que restaram. Aqui, vou continuar até o final. Inserir. Tirei os 2 pontos. E agora, tá vendo aqui que tem um último ponto, ó? Esse aqui, ainda bem que a gente colocou o marcador, porque senão ia ficar bem difícil de visualizar ele, ó. Agora eu posso tirar e ir lá delicadamente e colocar a minha agulha no V. Tem que pegar ele pelas duas alcinhas, tá? Ó, tá um pouquinho complicado aqui pra mim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tá? Então, peguei pelas duas alcinhas e é o meu último ponto. Isso é pra você ver mesmo como é chatinho de pegar o último ponto. E por isso é que eu prefiro trabalhar ignorando a primeira correntinha em tanto que ponto. Quer ver? Agora aqui eu vou subir a minha primeira correntinha. Daí eu já posso colocar o meu marcador ali pra marcar, saber que esse aqui é a minha primeira correntinha. Aí, se eu ignoro ela, não conto como ponto, aí eu entro no mesmo buraquinho, ó. No mesmo buraquinho, sempre com o V ali, entrei pelo V, vou lá e faço a mesma coisa, só que dessa vez eu entrei no primeiro ponto, porque eu quis mostrar o exemplo onde eu ignoro a correntinha de subida, não conto ela como ponto inicial e continuo, e faço o meu trabalho, então, dessa forma. Agora, eu tenho o meu ponto baixo desde lá do início, ó. Aí fica mais fácil de visualizar os 8 pontos. Talvez nem precise do marcador. Eu vou te mostrar aqui agora, assim que eu terminar os 8, ó. Já tenho 3. Ó, agora aqui eu vou terminar, é o último ponto. Eu inseri aqui, eu inseri ele pelos 2. Sempre forma um V aqui na agulha, ó. Tá? Tá lá. Aí agora fica mais fácil de visualizar os pontos. Ó, 2, 4, 6, 8. E aí ele fica mais visível esse último ponto aqui, porque tem a correntinha e o ponto baixo, e não só a correntinha como a gente fez na carreira passada. Tá bom? Assim é o trabalho básico, tá? Tem outro jeito de fazer? Tem. Por exemplo,
deixa eu mostrar aqui rapidinho. Quando eu começo as minhas carreiras de fundação aqui, as minhas correntinhas, tem esse outro jeito aqui, ó. Deixa eu fazer aqui as 8 carreirinhas para mostrar o outro jeito. Ó, as 8 correntinhas, desculpa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí subo uma correntinha, que é a minha correntinha de subida, e aí, como eu mostrei para vocês, eu vou ali e insiro nessa alcinha aqui, só numa alcinha, porque é a carreira inicial. Depois, quando forem as outras carreiras, você insere pelo V, como eu acabei de mostrar. Outro jeito também é de inserir na alcinha aqui de trás, ó. Tem gente que vai querer fazer o trabalho inserindo na alcinha de trás, e também é um jeito de fazer, ó. Então, eu peguei pela alcinha de trás, tá vendo? Essa barriguinha aqui do fio é aquela alcinha ali que eu tô pegando, é uma possibilidade, tá? E aí, se tu não conhece o ponto baixo, tem vídeo aqui no canal explicando. Esse aqui que eu tô fazendo é o ponto baixo. E, ó, tá vendo que eu tô pegando pela alcinha aquela ali de trás. Aí eu vou mostrar o efeito aqui, como é que fica. E o último ponto. Olha aqui, ó, o jeito que ficou. Fica um pouco diferente. Então, essa também é uma opção, mas, como eu disse, são opções mais avançadas, não tem necessidade. Aquela lá, onde eu mostrei de pegar uma alcinha só, é o que a gente trabalha mais. E a terceira opção é de... Ó, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 9, que é a minha correntinha de subida. O outro jeito é de pegar também no V, mesmo que seja a primeira carreira, onde teoricamente nós iríamos pegar só por uma alcinha, você pode também pegar pelo V. E não tem problema, é um terceiro jeito de fazer, ó. Vou ali e pego pelo V, vou mostrar aqui também o que vai dar ali no final. Ó, o último ponto. E tá vendo aqui? Fica tudo meio parecido, mas são jeitos diferentes de fazer. E aí agora aqui eu viro o meu trabalho, subo uma correntinha, eu ignoro essa correntinha como ponto e vou ali, e na segunda carreirinha continuo o meu trabalho. A segunda carreira é sempre o estandar, a maneira básica de fazer é de inserir nas duas correntinhas pegando o V. Eu espero que tenha ficado bem claro de ver no vídeo qual alcinha do crochê pegar. Se ainda ficou questão, dúvida, que precisa de esclarecimento, só me escrever. E se tu gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra mim, pro vídeo atingir um número maior de pessoas. Se inscreve no canal. O próximo vídeo para iniciante vai ser o ponto alto. E no final, depois do vídeo do ponto alto, a gente vai fazer o suporte para panela. Então, eu te aconselho a treinar bastante o meio ponto alto, que já tem vídeo aí no canal. E agora tu já sabe qual alcinha do crochê pegar para poder treinar o meio ponto alto e a gente fazer o suporte para panela juntas. Um beijo, até o próximo vídeo.